Boa noite! E aí, galera? Como vocês estão? Estão bem? Bem-vindos! Alguém bem querido, querida, faz um favor pra mim? Escreve o nome da live, que é o que acontece quando tu se torna 100% disponível pro outro, porque eu tô com algum probleminha, gente, que eu não consigo. Então, se tiver um anjinho aí pra fazer isso pra mim, agradeço. Tem alguém falando do e-book, curtiu o e-book? O e-book tá bonito, né? Foi bem do coração. Alguém faz esse favor de escrever pra mim? Como é que vocês estão? Vão entrando, vão chegando. Boa noite. Boa noite, gente. Vamos entrando. Esse tema tá bom, né? Fala a verdade. Falem a verdade, que esse tema tá maravilhoso. Boa noite, gente. Vão chegando. Hoje nós vamos falar sobre... Oi, mãe. Oi, pessoas. Tudo bom? Hoje a gente vai falar sobre o que acontece quando a gente fica... Ai, achei o anjo aqui, ó. Aline, obrigada, meu bem. Fixar comentário. Prontinho. Tá sem som? Vocês estão me ouvindo? Estão me ouvindo, né? Alguém fala aí se tá me ouvindo? Alguém falou que tá sem som, mas pode ser o telefone da pessoa. Obrigada, já tem som? Então tá ótimo. Então vamos lá. Ufa, com som. Entrem, pessoas queridas. Que bom. Tem muito tabu em relação a isso, tá? Em relação ao que significa ser 100% disponível. Às vezes as pessoas confundem um pouco, sabe? Então eu quero esclarecer alguma coisa com vocês. Algumas coisas importantes com vocês. Vamos esperar a galerinha entrando. De onde vocês estão falando? Digam de onde vocês são, só pra gente interagir um pouquinho, esperando a galera entrar. Obrigada. Obrigada, gente. Boa noite. Bem-vindos. Daqui a pouquinho eu vou tirar os comentários, tá, gente? Pra eu poder raciocinar, tá bom? Vocês me ouvem e me veem. Se uma pessoa disser que me ouve e me vê perfeitamente, é porque tá indo perfeitamente. Temos pessoas do Rio de Janeiro, temos pessoas de São Paulo, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Bahia, interior de São Paulo, Rio de Janeiro, Portugal, que legal, gente. Ceará, Belém, que legal essa miscigenação, né? Essas pessoas de todos os lugares. Que legal. Fico muito feliz por isso, por ter tanta gente aqui querendo buscar autoconhecimento, se melhorar. Então, bem-vindos todos, tá bom? Então tá. Então, Goiás, né, Cami? Então agora eu vou tirar um pouquinho os comentários para introduzir o assunto. Espírito Santo, Petrolina, Santa Catarina do meu coração, Floripa. Oh, Ale! Um beijo, meu bem! Floripa do meu coração, Piauí, Goiânia. Que legal, gente. Isso é muito legal. Que bom. Então tá, vou tirar os comentários para começar a introduzir o tema. Daqui a pouco eu volto aqui para colocar para vocês falarem. Bem-vindos todo o povo de Brasília, Manaus, Salvador, São Paulo e todo esse Brasil mais lindo, fora do Brasil também, gente linda aí que quer conversar sobre coisa que é importante, tá? Vamos lá então? Então vamos lá. Nós vamos falar sobre o que acontece quando a gente se torna disponível 100% para uma outra pessoa, tá? Vamos primeiro falar sobre o porquê do 100% de disponibilidade. Não confundam
com aquela história, tipo assim, né, de começar a dizer, ai, porque hoje ninguém liga pra ninguém, porque ficam falando que não tem que ser disponível, isso quer dizer que ninguém se importa com ninguém. Não confundam e não usem desculpas, tá bom? É muito legal uma pessoa que tem disponibilidade para interagir. É muito legal uma pessoa que tem disponibilidade para se relacionar. Uma pessoa recíproca, proporcional, generosa, compreensiva, tá? Não confundam que uma coisa não tem nada a ver com a outra. A pessoa pode ser super companheira, super parceira, recíproca e proporcional e ainda assim não estar 100% disponível para o outro. Quando eu me coloco na posição de 100%, gente, eu tô falando de 100% ou 90%, eu tô falando de uma coisa no excesso, não da coisa massa, funcional e adequada, da disponibilidade para interagir e se relacionar, que isso é muito maravilhoso. Não é disso que eu tô falando, eu tô falando da disfunção. Essa live é para falar da disfunção relacional, que ocorre quando eu não tenho uma vida legal o suficiente, quando eu não tenho uma vida que me agrada o suficiente, uma vida que faça sentido para mim o suficiente, eu tendo a assistir a vida dos outros pela sacadinha. Fico na sacada da vida alheia, desconectado da minha própria vida. Desconectado daquilo que me traz prazer, daquilo que é importante para mim, do meu autoacompanhamento. E aí eu já vou entrar falando para vocês do e-book, Quando Foi Que Me Perdi de Mim, Um Caminho de Volta para Si, que é o meu e-book que eu mesmo escrevi, onde eu partilhei com vocês uma série de questões da minha vida, como foi que eu me perdi, como foi que eu voltei a me acompanhar e como é que eu mantenho me acompanhando, tá? Esse e-book, o link tá lá na bio, tá? Tá lá no meu Instagram, no perfil lá, tem um linkzinho, lá tu consegue comprar o seu e-book. Quando eu não estou acostumada a me acompanhar, quando eu não vejo graça na minha vida, quando eu não tenho prazeres, obrigações, quando eu não tenho um mundo concreto, um mundo consistente meu, eu tendo a me abandonar e a vestir o outro. É muito diferente de ser disponível para interagir. É uma disponibilidade disfuncional. É um excesso de disponibilidade. É quando eu nem existo se não for servindo o outro. É quando eu nem sinto que eu tenho valor a não ser servindo ao outro, estando disponível para o outro, esperando o outro para me chamar para alguma coisa, esperando o outro precisar de mim, desmarcando as minhas coisas para ficar em função do outro. Isso é estar 100% disponível. A pessoa que se põe 100% disponível é a pessoa que não está feliz com a própria vida. É a pessoa que não conseguiu fazer um rolê interessante para ela na própria vida. Ela não tem gosto de estar fazendo as suas próprias coisas, estar existindo dentro da sua pele. Então ela espera desesperadamente que alguém a salve dessa dificuldade, interagindo com ela, se relacionando com ela, para que ela possa então passar a viver a vida de uma outra pessoa. E no começo do relacionamento, tá? Isso pode ser com amizade, tá, gente? Em relacionamento afetivo sexual ou dentro da família mesmo. No começo sempre é interessante, né? Porque parece um cuidado, parece um carinho, parece uma disponibilidade saudável. Parece que é algo assim, ai, que bacana. Essa pessoa, ela realmente se importa comigo. Com o tempo vai ficando chato. Com o tempo vai ficando cansativo. Por quê? A pessoa que está 100% disponível, ela tende a cobrar muito. Ela cobra atenção, ela cobra uma reciprocidade disfuncional, se é que isso existe, ela cobra que a outra pessoa também abandone a vida dela para estar a serviço. Então, essa pessoa que ela está 100% disponível, ela faz um abandono da vida dela. Ela deixa o território emocional dela, o território vivencial dela, o território das coisas dela, do lazer dela, seja lá o que for, abandonado, árido, desértico, e ela faz esse movimento para viver a vida do outro, porque ela não tem prazer em morar na própria pele, ela não vê sentido em investir nela mesma. E aí, isso vai cansando o parceiro ou a parceira. Quem se relaciona com um 100% disponível acaba cansando por quê? Porque não valoriza, né? Isso é amor, né? A pessoa que é 100% disponível diz assim,
eu faço por amor, eu faço porque eu sou muito legal, muito generosa, né? Eu faço porque eu tô muito envolvida, eu faço porque eu faço de coração, eu faço, tá, essa é tudo uma racionalização. Mas na prática, a pessoa 100% disponível, ela vai se tornar em algum momento amarga. Por quê? Porque ela sempre acha que alguém está devendo, porque ela faz absurdamente, disfuncionalmente esforço pelos outros, se apagando, se anulando. Então é o tipo da pessoa que não sabe mais o que gosta, a pessoa não sabe mais que carreira ela quer seguir, como ela gostaria de se desenvolver, quais são os prazeres dela a ponto, gente, tá? Isso eu não tô inventando, eu já ouvi pessoas trazerem isso com dor ao consultório. A pessoa não sabe mais escolher o sabor de pizza, a pessoa não sabe mais escolher o próprio vinho, a pessoa não sabe mais os desejos, os prazeres, as vontades, porque ela não mora mais nela, ela mora no outro. E por que a pessoa... o que acontece com essa pessoa que se põe 100% disponível? Ela tem uma dificuldade muito grande de autoestima. Ela não consegue ver valor naquilo que ela faz. Ela não consegue ver valor na vida dela. Ela não consegue achar interessante as coisas que ela faz. Ela não se gosta, não se ama verdadeiramente. Ela ainda não aprendeu a fazer isso. Então ela ama mais para fora do que para dentro. Só que esse amor vira um apego, uma posse, vira uma prisão. E o outro acaba se sentindo sufocado e prisioneiro dessa pessoa que está 100% disponível. Porque essa pessoa deixa de ser interessante. Ah, mas é que assim são os jogos emocionais, as pessoas não querem mais nada com nada, perdem o interesse fácil. Não é. Pensem vocês, quem são as pessoas que vocês admiram? São pessoas que dá vontade de ficar perto. São pessoas que estão bem na própria pele. São pessoas que têm uma identidade bem marcada. São pessoas que sabem o seu propósito, são pessoas que têm prazer em estar dentro de si e que estão fazendo a própria vida. Isso inspira a gente, né? Todo mundo tem vontade de ficar perto de uma pessoa assim. A pessoa 100% disponível, ela é sufocante. E aí, muitas vezes, vamos supor, vou usar aqui para ficar mais fácil para vocês pensarem. Vamos pensar que a Joana e o Paulo, tá? A Joana, ela é 100% disponível. E o Paulo é uma pessoa que recebeu e está interagindo com a Joana. De certa maneira, ele só está interagindo com a Joana porque a serviço de alguma dificuldade dele também, esse excesso também é visto como amor. Então eles vão acabar fazendo uma fusão, onde isso vai parecer amor, quando na verdade é dependência, apego, posse, distorção, né? Porque o amor é o amor assim, eu sou inteiro, o outro é inteiro, nós dois escolhemos viver juntos, uma parada legal, nos acompanharmos na vida, sabendo que a nossa pele é a nossa fronteira física e que cada um é um. Cada um tendo a sua vida, fazendo as suas coisas, tá? Vamos supor, isso é um relacionamento saudável. Aí essas duas pessoas vão se fusionar a ponto de que esse 100% disponível começa a ficar, a princípio parece muito legal, muito gostoso, depois essa pessoa, vamos dizer, o Paulo, pega a Joana, né, e começa a destratar, digamos, desvalorizar. A Joana, por sua vez, fica muito chateada e começa a apontar nesse cara com o qual ela está se relacionando. Ai, olha como ele me trata, nossa, eu faço tudo por ele, eu não sei mais o que eu posso fazer. E em vez dela se recolher, ela começa a fazer mais ainda, numa tentativa desesperada de garantir esse afeto que ela tá com medo de perder, de garantir essa relação. E quanto mais é igual sabonete, mais aperta, mais para longe o outro pula. E essa pessoa vai criando uma raiva. Então essa pessoa que ela é 100% disponível, ela começa a ficar com raiva, ela começa a ficar amarga, ela começa a achar que amar não vale a pena, porque ela entende esse processo dela de estar 100% disponível como algo muito bacana e muito legal. Mas o que ela não entendeu ainda é que o que é interessante nela é ela ser um ser humano e ter vontades e ter desejos e ser uma pessoa única. Porque o que faz a gente se apaixonar por alguém, né? Tudo bem que são projeções, são coisas nossas, mas a princípio a gente olha e alguma coisa na vida daquela pessoa nos parece interessante, a gente tem vontade de fazer parte também. O jeito dessa pessoa, a forma com que essa pessoa faz as coisas. E a pessoa que é o dependente emocional, que é o 100% disponível, a gente é um dependente emocional. Essa pessoa 100% disponível, ela leva a vida dela assim mais ou menos, sem muito prazer, e quando ela encontra alguém,
alguém, ao menor sinal de um olhar para ela, de assim, alguém está querendo se relacionar comigo, ela nem tem muito critério, ela simplesmente veste a pessoa. Ela abandona a vida dela e usa esse outro, que ela diz que é amor, ela usa como um instrumento para não ter que olhar para as próprias dificuldades, para as próprias lacunas, para os buracos emocionais. Então essa pessoa que tu fica cuidando, tratando, querendo salvar, fazendo tudo, lambendo, servindo prato, limpando o prato, levando para cima, levando para baixo, vestindo a vida da pessoa, ela vem a serviço de não permitir que tu se olhe, porque inconscientemente, tu que é 100% disponível, muitas vezes tem uma grande dificuldade de olhar para suas lacunas e descobrir por que é que tu não gosta da sua vida o suficiente para manter a sua vida e se relacionar com alguém. Porque assim, é legal quando a gente está com disponibilidade e quando a gente é disponível para se relacionar. Quando a gente cede, abre mão de algumas coisas nossas pelo relacionamento, né? Quando a gente tem essa noção desse bom senso. Agora, isso é muito diferente de não ter a própria vida quando está se relacionando com alguém. Isso é muito diferente de se anular completamente, né? E aí parece que essa pessoa boazinha, o 100% disponível, fica num papel assim, tipo, nossa, mas eu sou tão legal, eu faço tudo, as pessoas não me valorizam, porque as pessoas não têm caráter, porque as pessoas trocam muito, as pessoas não valorizam, né? E muitas vezes não é isso, muitas vezes é um jeito de coagir o outro. É um jeito de controlar o outro, né? É uma capa de fofinho que lá dentro mascara uma raiva, um apego, uma amargura, né? Então, assim, por trás dessa capa de 100% disponível, existe uma pessoa que está com muitas faltas e dores. Existe uma pessoa que precisa realmente se trabalhar para ver graça na própria vida. Existe uma pessoa com abandono emocional. Existe uma pessoa que não entendeu ainda o que veio fazer aqui. Existe uma pessoa que não sabe ficar sozinho, que não curte estar na própria companhia, que é extremamente controlador ou controladora. Existe a manipulação emocional também. Por quê? Porque quando eu estou 100% disponível, isso é uma forma de controlar. Porque eu tô aqui pra você, por que tu tá escolhendo fazer outra coisa? Se eu tô sempre aqui, se eu posso te dar minha companhia 100%, se eu cozinho pra você, se eu te levo, se eu te busco, se eu desmarco a minha vida pra estar contigo, como é que assim tu não quer ficar comigo? Essa pessoa tem tanto medo da rejeição, ou tanto medo de ser enganada ou traída, que ela manipula de todas as formas, num desespero inconsciente de manter aquela interação, porque ela tem muito medo do abandono, muito medo da rejeição. Mas a grande sacada, e que a princípio essa pessoa 100% disponível não percebe, é que ela já está vivendo o abandono e a rejeição, que ela faz com ela mesma. Então ninguém vai suprir. Então aquela pessoa continua 100% disponível, ela não se sente suprida, porque aquele outro vai ter um happy hour, aquele outro vai ter o trabalho um dia até mais tarde, aquele outro vai querer jogar videogame, aquele outro vai querer andar de bike, aquele outro vai querer ficar sozinho, e essa pessoa não vai dar conta dessa separação, porque ela tem uma ansiedade e angústia da separação, porque isso vem lá da infância, com certeza. Tudo vem da infância, né, gente? Depois que tudo que eu estudei, eu não tenho mais dúvidas sobre isso. Existem as lacunas que nós não tampamos com o nosso próprio aporte emocional, que a gente vai levando para a adolescência, vai se cronificando na idade adulta, e quando a gente não trata, a gente acha alguém para despejar isso. Pelo amor de Deus, alguém me salva de mim, né? E o 100% disponível é isso que ele faz. Ele olha para alguém e fala: é tu, que eu vou engolir inteiro para tapar meus buracos, tá? Essa frase, ela é bem forte, mas é isso. O 100% disponível elege uma pessoa e pensa: eu vou engolir, te colocar para dentro de mim para tu tampar os meus buracos. Só que ninguém tem a capacidade de tampar os nossos buracos. Ninguém tem essa capacidade, nem que queira, nem com a maior boa vontade do mundo, vai conseguir suprir aquele buraco emocional meu que rolou lá atrás na minha vida. Só eu vou poder fazer isso por mim. Tá, Ana, então tá, entendemos mais ou menos qual é a questão do 100% disponível. Quanto que seria saudável estar disponível, apto para um relacionamento? Qual seria o limite para que isso acontecesse de uma forma funcional? Eu amadurecer
o suficiente para saber que para me relacionar eu vou ter que fazer concessões, eu vou ter que pensar no outro, sim. Eu vou ter que, às vezes, desmarcar as minhas coisas e ceder para estar com aquela pessoa, assim como aquela pessoa muitas vezes vai fazer isso. Eu vou ter que estar apto a respirar 10 vezes quando eu quero xingar e tentar ter um conflito construtivo e conversar. Eu vou ter que estar disponível para me entregar. Me entregar não é me perder. Anotem no caderninho de vocês. Se entregar para alguém não é se perder em alguém. Se entregar é compreender a minha identidade, saber quem eu sou, saber as minhas vontades e anseios e por vezes escolher abrir mão das minhas vontades, dos meus anseios, das minhas questões para poder estar com o outro, partilhar com o outro, deixar esse outro entrar na minha vida. Mas, ao mesmo tempo, em outros momentos, poder dizer: hoje eu não vou estar contigo porque hoje eu tenho meu negócio que eu gosto. Esse outro vai te admirar pelo teu movimento de saída e ficar feliz com o teu movimento de retorno, né? Então eu vou lá, tenho um relacionamento com alguém, eu vou lá fazer coisas que eu gosto muito. Essa pessoa continua me admirando, admirando o meu universo, a minha essência, né? Aquilo que eu faço porque faz parte do meu ser, aquilo que me faz bem. E no momento em que eu me afasto, o outro tem a possibilidade de me admirar de longe. O outro tem a possibilidade de sentir a minha falta. E o outro tem a capacidade de perceber a minha segurança e compreender que eu não estou ali o tempo inteiro porque eu não tenho mais para onde ir. Nós gostamos de ser surpreendidos e um relacionamento longo, ele precisa dessa surpresa de que o outro é sempre um universo não decifrável. O outro é sempre alguém que está se desenvolvendo, se expandindo. Isso se torna gostoso de eu admirar aquela pessoa que está comigo, que escolhe estar comigo, que escolhe ir fazer as coisas e voltar para estar comigo. E eu olho e falo: ai, olha essa pessoa, que delícia, quanta admiração. Agora, se eu estou com uma pessoa que de repente não tem vida, uma pessoa que não tem prazer em ser quem é, uma pessoa que não sabe mais escolher o sabor da própria pizza, como isso vai me provocar admiração? A gente admira pessoas que têm uma vida. Não tem a ver com dinheiro, tá? Tô falando de uma admiração para quem tem autoestima onde não é muleta dinheiro, onde não é muleta status, onde não é muleta a intelectualidade, onde não é muleta, tá? Onde existe uma coisa assim de uma admiração real mesmo, porque eu tô bem resolvida comigo, eu sei o que eu admiro. Uma pessoa que tem uma vida própria. Uma pessoa que gosta de morar na própria pele, uma pessoa que eu olho e falo: nossa, que pessoa incrível, olha a vida dessa pessoa. Ou se de repente essa pessoa não tem vida, essa pessoa tá comigo vivendo a minha vida. Você tem noção do peso que é isso? Né? Do peso que é acabar levando todas as idealizações e expectativas de alguém nas costas. Porque se a Joana abre mão da vida dela para viver a vida do Paulo, o Paulo vai ter que carregar no colo, nas costas, concordam comigo? Isso vai se tornar um peso, porque aí ele não tem mais só que compartilhar, ele tem que carregar, ele tem que suportar, como se fosse uma criança pequena. E aí vai perdendo tesão, relação sexual vai diminuindo, as surpresinhas, né? O surpreender com o desenvolvimento, o crescimento do outro vai deixando de acontecer e tudo vai se cronificando numa falta de identidade, numa mistura, numa fusão, né, de duas pessoas que acabaram acreditando naquela máxima disfuncional de que somos um. Não existe isso, gente. Quando a gente tem um casal, a Joana, o Paulo, o terceiro, que é o casal deles, mas eles nunca deixam de ser dois. Vai ter sempre a Joana, tem sempre o Paulo e aqui a unidade, que é a unidade do casal. Mas anterior a isso, existem duas pessoas. Assim como quando a gente tem filho, existe primeiro uma mulher, depois uma mãe, né? E aqui a relação com o filho, a unidade da relação com o filho. Mas é uma mulher e uma mãe, não é uma mãe e acabou a vida, o mundo. Entendeu? Então é mais ou menos isso. Essa questão de se perder no outro é algo que a gente precisa sempre estar trabalhando para voltar pra gente. E se tu aí percebe que tu tem essa questão, se tu aí percebe que tu é 100% disponível
Eu quero te contar que existe como tu melhorar nisso e que ser 100% disponível não garante a tua relação, pelo contrário, ela põe mais em perigo a sua relação, porque faz com que tu esteja desvitalizada ou desvitalizado, faz com que tu não se sinta aos poucos mais interessante, ou com assuntos até para conversar, ou com ideias tuas formadas, assim, pautadas naquilo que tu gosta de fazer, naquilo que tu compreende, naquilo que tu busca na vida. E tu acaba se tornando um apêndice do outro. Aí tu vê pessoas maravilhosas, existências inteiras, universos inteiros vivendo como apêndices de uma outra pessoa na relação. Vivendo numa dependência extrema, daí assim, se isso garantisse o teu bem-estar, se adiantasse, se o 100% de disponibilidade realmente te trouxesse essa tranquilidade, essa paz, né? Se realmente estivesse fazendo um efeito positivo na tua vida, tu ia se sentir tranquila, feliz. Só que não. Por quê? A 100% a pessoa que promove, né, isso, que é 100% disponível para o outro, ela tá sempre angustiada, ela tá sempre tensa, ela tá sempre tentando garantir agradar demais, ela tá sempre tentando garantir saber onde é que o outro tá, ela tá sempre tentando garantir que o outro não vai fazer uma coisa que ele quer para estar com ela, porque afinal ela já abandonou a vida dela, ela nem sabe o que ela gosta, nem a pizza que ela gosta, então ela não tem para onde ir, nem tem tesão em fazer algo quando o outro não tá junto, né? Então aí existe uma não existência. E de novo eu digo para vocês que entrem lá na minha página, comprem o e-book sobre autoabandono. Estar 100% disponível para o outro é sim estar exercendo o autoabandono. Se eu tô bem comigo, eu tenho a minha vida, eu quero que o outro venha fazer parte da minha vida. E aí eu vou ceder quando precisar. E aí eu vou estar acompanhando quando precisar. E aí eu vou me afastar e vou voltar com saudade, com vontade de transar, de estar junto, de namorar, de viajar, de trocar ideia. E o meu relacionamento vai ser muito mais saudável. Quando eu me abandono nesse nível, eu deixo de ser interessante, porque se eu não sou interessante para mim, eu não vou ser interessante para ninguém. Se eu não me nutro, se eu não tô alegrinha, com a minha pele brilhando, com a minha circulação sanguínea boa, porque eu tenho pulsão de vida em mim, eu não tenho como passar esse borogodó, essa coisa gostosa para o outro, porque tudo isso nasce aqui dentro. Então eu transbordo o que me sobra. Se o que me sobra é insegurança, medo da perda, medo da rejeição, questões de abandono, de autoabandono, eu vou transbordar no outro isso. Isso vai chegar no outro de uma forma de peso. Isso vai chegar no outro como se eu fosse um filho pequeno. Isso vai chegar no outro como uma responsabilidade excessiva, como um peso. E esse outro, em vez de se aproximar de ti, esse outro vai começar a se afastar. Esse outro vai fazer o caminho completamente inverso, porque isso começa a sufocar. Aí fica tu angustiada por saber que não tá mais conseguindo acessar, que esse jeito não é um bom jeito de acessar. E tem o outro também que começa a ficar angustiado, não consegue mais respirar, porque é como se essa pessoa 100% disponível sentasse no peito do outro. O outro não respira mais. E aí começa uma relação disfuncional de cobrança, começa uma relação disfuncional de desconfiança, uma relação disfuncional às vezes de briga, raiva, ressentimento, porque não existe mais identidade individual. E um relacionamento bacana para fazer uma dupla legal, seja em amizade, seja no relacionamento afetivo sexual, seja na família, mãe e filho, seja o que for, precisam existir claramente duas identidades individuais que por vezes estão conectadas, por vezes estão separadas e emocionalmente na alma podem estar sempre conectadas, sabendo que cada um é um, viajando, indo para o happy hour, treinando, saindo com amigos e estando juntos, porque isso aqui é uma escolha. Quando isso vira um emaranhamento e uma dependência, esse afastamento natural e saudável se torna uma ameaça, um medo, um motivo para briga,
uma disfunção. Então isso aqui fica cronificado dessa forma para não haver a ansiedade nessa separação saudável. Isso aqui é o relacionamento disfuncional. Experimenta ficar 3 dias com o teu dedo assim, que tu vai ver a sensação que vai te dar. Vai amortecer, vai doer. Depois quando soltar vai estar doendo. Por quê? Porque não dá para ser assim. Isso é peso, né? Deixa eu soltar um pouquinho aqui os comentários para conversar com vocês. E aí, como é que vocês estão sentindo, né? Então, assim, é muito importante que vocês que estão assistindo essa live e se consideram pessoas 100% disponíveis, compreendam que não estar 100% disponível não tem nada a ver com não estar feliz com a outra pessoa, fazendo concessões pela outra pessoa, se envolvendo com a outra pessoa, abrindo mão e cedendo, né? É maravilhoso a disponibilidade afetiva, eu querer estar com o outro, eu abrir mão de algumas coisas minhas para estar com o outro. Agora, quando eu só sou feliz quando o outro está embaixo do meu olho, é como o bebê se sente com a mãe. O bebê muitas vezes tem ansiedade de separação. O bebê muitas vezes fica extremamente nervoso. Por quê? Porque o bebê não compreende que a mãe se afasta e ela volta. O bebê não entende que a mãe sai, ela faz as coisas e volta, então ele pode ter ansiedade de separação. A pessoa que é 100% disponível e que não consegue lidar com a separação, ela tem uma questão mal resolvida lá dos primórdios, das relações primárias dela, onde ela sente mais ou menos a mesma coisa que o bebê sente, que é um desespero. Então, assim, não me basta estar com o outro, já ter o papel de namorado do outro, ou de melhor amigo do outro, ou aquela pessoa dizer pra mim que gosta de mim, demonstrar que gosta de mim, ter atitudes dizendo que gosta de mim, porque não me preenche o meu buraco. Eu preciso engolir a pessoa pra eu compreender, pra eu tentar compreender que aquela pessoa gosta de mim, mas aí eu nunca vou compreender, porque não é aquela pessoa que vai tapar isso que eu sinto, sou eu mesma que vou tapar isso que eu sinto com o meu esforço em me conhecer, com o meu esforço em um tratamento, um trabalho de psicoterapia, um trabalho de cura pela fala, de escuta das minhas questões, de eu falar sobre isso, como foi a minha história com meu pai e com a minha mãe, de eu compreender onde é que foi que faltou, né? E de eu poder realmente me tornar uma pessoa que é disponível para uma relação saudável, não uma pessoa que vende a alma para ter companhia, gente. Isso é muito forte. A pessoa vende ou doa a alma, abandona a alma por uma companhia e fica num desespero cada vez que essa pessoa se afasta. Então essa pessoa ela controla de uma maneira disfuncional, ela exerce um controle, só que daí parece fofa. Né? Porque olha aí, eu não saio com as minhas amigas pra ficar contigo, eu cozinho o que tu gosta, eu arrumo sua casa, eu dou uva na sua boca, eu te abano, eu te busco no trabalho, te levo no trabalho, te empresto meu dinheiro, eu faço tudo que tu precisa e que tu quer, e tu não quer ficar comigo? Então assim, parece uma coisa tipo, nossa, mas é fofa, só que essa capa de fofa, sabe a bruxa quando foi com a maçã pra Branca de Neve? Né? Que ela é do mal, mas aquela maçã, assim, nossa, Branca de Neve foi lá e comeu. Né? Então, assim, a capa do 100% disponível é fofinho. Por trás disso, existem as disfunções que trazem sofrimento para esse 100% disponível. E por dentro existe um controle do tipo assim, eu não suporto lidar com a tua ausência, eu vou te cercar e tu não vai para lugar nenhum. Porque eu vou te rastrear, vou fazer tudo que tu precisa a ponto de tu não ter mais a chave da porta da sua vida emocional, social, entendeu? Isso pode ser com amigos também, tem alguém dizendo que tá vivendo isso com amigos. Então isso é muito sério, gente, e as lives aqui, o meu contato com vocês é sempre para clarear, é ter um relacionamento, é difícil, né, de engolir, mas é a realidade, assim, eu gosto de falar para vocês a realidade, trazer para vocês em uma hora de live coisas que façam com que vocês possam clarear dentro de vocês, né? E compreender, desse, Ana, então tá, eu sou assim, eu sou 100% disponível, eu vou morrer assim? Só se quiser, porque existem formas de desconstruir isso e tu poder realmente descobrir que vale a pena ter a tua vida. Mas assim, o que você gosta de fazer? O que tu gosta de comer? O que
que tu gosta? Qual o teu hobby? Qual a tua série preferida? Qual a sua cor preferida? Quem são os seus amigos? Quais são os seus sonhos? Ah, meu sonho é... né, Cami? Meu sonho é estar com essa pessoa. Ah, meu sonho é casar com essa pessoa. Meu sonho é ter um filho com essa pessoa. Meu sonho é engolir essa pessoa. Ninguém fala isso, mas a verdade é essa, né? Eu quero engolir essa pessoa pra tapar meus buracos, esse é o meu sonho. Não, amor, seu sonho é pessoal, assim. Tu tem um relacionamento, que legal ter um relacionamento. Quais são os seus sonhos pessoais? O que tu deseja pra sua vida? Vida? Que vida? Ah, meu relacionamento, minha vida, né? Então, gente, isso assim, e isso, se a gente não cuida, parece que é amor, né? Então as pessoas romantizam o disfuncional, né? Então isso é amor, olha, por onde começar? Identificando, por onde começar? Percebendo. Assistir essa live e perceber a sua disfunção é o primeiro passo. Aí depois tu vai trabalhar em cima dessa tua disfunção para se desenvolver e lidar, né? O que tu vai ter que fazer? Aumentar a tua autoestima para sentir prazer em ser que tu é. Aumentar a tua autoestima para sentir tesão em habitar a sua pele, para então descobrir as coisas que tu gosta de fazer, para descobrir a tua identidade. E aí tu vai ser sempre uma pessoa interessante aos seus olhos. E aí, quando alguém te achar interessante, tu vai achar, nossa, que legal, essa pessoa ressoou comigo, viu as minhas características positivas, a minha vida que eu tô ocupando. E se alguém não se interessar, também vai pensar, ok, essa pessoa não tá interessada, ok, isso não me desorganiza, isso não me leva a nada, porque essa pessoa não tá interessada em mim, né? Porque eu não me valido mais pelo olhar do outro, gosto de ter o olhar do outro, gosto de me sentir interessante aos olhos do outro, mas eu vivo bem sem isso, porque eu tenho minha identidade emocional, eu sei o que eu gosto, o que eu sou, né, gente? Eu nem sempre fui uma pessoa que soube fazer isso, né? Então, assim, todos os temas que eu trago para vocês, inclusive os temas do e-book, foram temas pelos quais eu passei. Eu falo no livro sobre coisas que eu passei, os abandonos que eu vivi e isso que vocês falam, ah, Ana, qual é o primeiro passo? Lá no e-book eu falo disso, gente. Como foi que eu comecei a dar esse start para, primeiro, vontade. Tava cheia de vontade, tava de saco cheio de depender. Tava de saco cheio de focar mais nos relacionamentos do que em mim, né? Então eu aprendi a deixar de lado essa coisa de necessitar do outro, né? Então eu hoje, graças a Deus, depois de muito esforço, cheguei no ponto de escolher estar com alguém ou não escolher estar com alguém, mas eu não dependo mais de alguém para essa pessoa, para eu me validar, para eu pensar que a minha vida tem sentido. Eu já fui essa pessoa, conto para vocês sem problema algum, porque eu acho que é super interessante que vocês possam ver que isso realmente é possível, que a gente pode se desenvolver, né? A gente pode. Hoje eu quando eu tô trabalhando, eu tô feliz. Quando eu tô com os meus filhos, eu tô feliz. Claro que às vezes eu tô TPM, claro que eu tenho as minhas angústias, minhas ansiedades, mas na maior parte do tempo eu tô feliz na minha vida. Quando os meus filhos estão com o pai, eu tenho meus fins de semana sozinha, eu tenho prazer em fazer as minhas coisas. Eu tenho prazer em estar na minha casa, em assistir a minha série. Eu tenho prazer ou então estar com as minhas amigas, ou eu tenho prazer em não estar fazendo nada e de repente surgir alguma coisa para fazer. Eu tenho prazer em fazer as minhas coisas, ou bolar os meus cursos, ou o que eu vou... Sabe por quê? Porque eu aprendi que eu sou uma existência. E é isso que eu quero estimular ou inspirar vocês a perceberem. Que cada um de vocês que está assistindo isso aqui é uma existência que vale a pena ser vivida e sentida, né? E que vocês precisam descobrir, né? Que vocês valem a pena e que a existência de vocês vale a pena. Porque chega uma hora que esse relacionamento vai se tornar entediante, enfadonho. E pode ser que vocês também estejam no rolê com alguém que é 100% disponível. E se essa pessoa não fosse 100% disponível, se ela tivesse uma vida própria para que vocês pudessem admirar, vocês iam ter mais vontade de estar com essa pessoa, vocês iam admirar mais essa pessoa, vocês iam... Todo mundo quer ter tesão no outro, gente. Tesão, pô, essa pessoa faz o corre, essa pessoa tem interesses próprios. Não tem a ver com ter dinheiro, não tem a ver com status, tem a ver com energia interna. Tem um monte de gente com dinheiro, com status ou cacete, e são pessoas desvitalizadas, são pessoas
100% disponíveis são pessoas dependentes emocionais. O 100% disponível, gente, nada mais é que um dependente emocional, tá? Resumindo, um outro nome, é isso, né? Então, e isso enche o saco de quem é o dependente emocional, de quem recebe a dependência emocional, trazendo peso, angústia, ansiedade e a consequente morte da relação. A morte da relação pode ser que as pessoas ainda continuem, depois que a relação morreu, 20 anos juntas a mais, mortas na relação, juntas por conta de sabe Deus o que, mas já não estão mais pulsando, já não estão, ai que linda, alguém falou muito obrigada, Elis. Diferença entre disposição e disponibilidade. Embora eu ache que a disposição é eu estar com energia para me relacionar, eu estar com energia para resolver os conflitos de uma comunicação não violenta, eu estar com disposição para abrir mão de algumas coisas e ceder em outras, e disponibilidade para estar disposto. Então, as duas coisas caminham juntas. Agora, se eu estou 100% disponível, eu não estou tendo disposição para levar a minha vida de uma maneira prazerosa, porque eu estou entregando a minha vida, abandonando a minha vida para um outro significar, o que é sacanagem. Vamos falar a verdade? Eu pegar e não é na comunicação verbal, mas não verbalmente com as minhas atitudes, eu quero dizer assim, ó, minha vida não é sem graça, tô entediada na minha vida, vou pegar tu aí, ó, pra ficar comigo, vou fazer tudo o que tu quiser, desde que tu me deixe entretido, tá? Quero resolver sua vida em vez de resolver a minha. O dependente emocional acaba sendo um tirano, né? Acaba projetando e acaba pondo a responsabilidade no outro. Alguém falou assim, comer na mão do outro, 100% disponível come na mão do outro? Come, mas ele manipula, né? Ele tem a cara de quem tá comendo na mão do outro, mas ele tá controlando, ele tá sendo tão fofinho que o outro, quando vê, tá dentro do cativeiro. Sabe o João e Maria lá na Casa dos Doces? Então, muitas vezes, o 100% disponível é isso. Monta a casinha de chocolate lá, a pessoa chega pra comer, vai cercando, enfia na gaiolinha, tem que pôr o dedinho ali pra ver se já tá bom pro abate, né? Então, assim, eu sempre gosto de trazer pra vocês um outro olhar, não um olhar de, que dozinho, mas um olhar assim, não, peraí, se tem energia para manipular, se tem energia para controlar, tem energia para mudar, porque tá tendo uma energia aí, tá sendo colocada aí uma energia para engolir o outro. Que tal pegar essa energia aí de engolir o outro para desenvolver a própria vida, para descobrir a própria vida, né? Para fazer com que a tua vida seja interessante para ti, para descobrir que vale a pena viver e ser você quem tu é, para descobrir um prazer, um hobby, um tesão, um desejo na vida, né? Para se descobrir, em vez de ficar vampirizando o outro, porque isso não deixa de ser um vampirismo emocional, gente, né? E aí o outro, normalmente, quem que é esse outro que convive com o dependente emocional? O outro dependente, porque é sempre uma relação de dependência, mas esse outro, ele é dependente de se sentir o maravilhoso, de se sentir o, nossa, meu Deus, como gosta de mim, nossa senhora, nunca vi, abrir mão da vida por mim, é porque sou muito maravilhosa mesmo. É porque eu, né, nossa, sou demais, olha aí, ó, consegue ficar sem mim. Esse outro tá com uma dificuldade também de ter que ser posto nesse lugar. Só que essas duas dificuldades, quando emaranhadas e misturadas, elas vão dar num relacionamento, que é aquilo que a gente chama de relacionamento tóxico, que nada mais é que um relacionamento que começa a fazer a gente tomar veneninho, que começa a fazer a gente se sentir mal, que começa a fazer a gente se sentir desnutrido, desvalido, desorganizado, ansioso, angustiado, Então, é sempre uma relação, tá, gente, disfuncional. Não tem o 100% disponível e o bem resolvido aqui, super terapeutizado, autoestima boa, que tá emaranhado aqui. Porque se esse aqui tivesse super bem, não tava assim com esse aqui que tá cheio de problema.
Alguém fez uma pergunta, mas até onde é curiosidade participar da vida da rotina e aonde chega a ser dependente tóxico? Quando a pessoa se anula, é dependência e toxicidade. Quando a pessoa não sabe mais o que ela gosta de fazer. Quando o outro não pode ir na esquina tomar o chopp. Quando essa pessoa não tem mais um amigo. Quando essa pessoa não tem um hobby. Quando essa pessoa não tem vida. Aí é tóxico, né? E curiosidade, o participar da vida, o tesão de participar da vida, isso é a escolha, né? Mas o 100% disponível, ele não tá em posição de escolher, ele necessita daquele outro. Ele não escolhe estar com aquele outro, ele não escolhe viver com aquele outro feliz e maravilhoso, ele depende. E quando eu dependo, eu tô ferrado. Se eu dependo de álcool, se eu dependo de tabaco, se eu dependo de droga, se eu dependo de sexo, se eu dependo de qualquer coisa, gente, eu tô ferrado porque eu não escolho mais, né? Eu não sou mais autor da minha vontade, do meu desejo. Então a ideia é que a gente não dependa, mas que a gente escolha estar, não estar, falar, não falar, ir e vir, se sentindo um ser humano autônomo, independente. Isso não quer dizer que a pessoa autônoma, independente emocional, ela não queira se relacionar. É uma delícia se relacionar. É uma delícia compartilhar a vida, saber como é que foi o dia, os mimos, os acompanhamentos, a coisa gostosa. Até os conflitos, assim, de às vezes até fortalece de poder ter um conflito não violento e aquilo ainda unir mais e ser mais gostoso. Agora, ter um relacionamento a qualquer preço, ter um relacionamento porque eu tenho medo de olhar pra mim, ter um relacionamento que eu preciso engolir o outro porque eu não consigo lidar com os meus buracos, aí não. Essa pessoa que ela precisa se buscar, ela precisa ter um namoro com ela mesma, ela precisa saber onde é que disfuncionou, o que aconteceu com o pai, com a mãe, por que é que ela se sentiu dessa maneira, por que deu nisso a vida dela, né? Por que ela não consegue estar com alguém, compartilhar a vida com alguém e ainda assim levar a própria vida, e ainda assim ter uma identidade, né? Então, que ficou bem claro para vocês que um do casal, o outro do casal ou casal. Não é, essa coisa romantizada, tóxica, tipo, nós dois somos um. Ninguém mais tem identidade, vontade, limite, fronteira, e daqui a pouco estão brigando que nem cão e gato, daqui a pouco estão desgastados, daqui a pouco estão traindo, daqui a pouco estão ansiosos, daqui a pouco estão angustiados, porque isso consome. Por que será que a gente nasce e morre sozinho? Até se a gente morrer com alguém, vamos supor, no acidente ou qualquer coisa, ainda assim é sozinho, né? Porque eu vou viver a minha experiência sozinho. Então a gente nasce e morre sozinho. Isso quer dizer que a gente precisa ter uma identidade, né? Isso quer dizer que a gente precisa ser singular para então fazer par, né? Isso já é tão verdadeiro, gente, né? Eu preciso saber estar em mim para poder estar com o outro. Então, quando eu precisar me dedicar, aquele outro também se dedicar, mas eu saber que, assim, eu não vou morrer eu não vou estar com aquele outro mesmo se ele me trair, mesmo se ele me judiar, mesmo se ele me humilhar, mesmo se ele me bater com palavras ou com a mão mesmo, porque eu não consigo sobreviver sem, porque eu tenho a ideia de que eu não consigo sobreviver sem. A pessoa que está 100% disponível, que aceita qualquer tipo de relação, ela está vivendo um autoabandono, aquele que eu falo no e-book. Ela está vivendo um distanciamento de si e ela se sente completamente árida, vazia. Essa pessoa se sente pouco válida, ela se sente insuficiente. Então ela fica ali, ela se dá, ela vende a alma para alguém significar ela. Só que não tem como a gente significar alguém. Nem os filhos, eu vejo, né? Eu tenho os meus 2 filhos, a Fernanda vai fazer 11, o Henrique tem 7. E eu vejo que eles têm, às vezes, as frustrações e os buraquinhos emocionais deles, que por mais que eu abrace, beije, converse, que eu faça tudo, que eu compre o chocolate preferido, que eu leve para viajar, que eu sente, converse, que eu abraço, que eles já têm algumas coisas que eles vão ter que gerenciar. E eu sou mãe deles, gente. E assim, não existe nada no mundo que eu ame mais que os meus filhos, assim. Se eu tivesse que cortar um pedaço meu para dar para eles, eu daria. Só que essas coisas eu não vou conseguir fazer. Por quê? Porque eles são indivíduos. A fronteira é a pele. E dentro da pele tem o espírito. E dentro do espírito tem o propósito. E ali dentro tem uma cura que só eles dois podem se dar. Então eu converso,
eu dou o meu melhor, eu tento agradar, mas tem coisas assim que eu não consigo tirar a tristezinha deles, as coisas que eles estão vivendo, as decepçõezinhas deles. Ah, mas é importante coisa de criança. É por essa banalização que a gente cresce com o rolê tudo errado, né? Então eu respeito as questões deles, mas eu não posso tirar, né? E aí? Então como é que um adulto vai fazer isso pra você? Um cara que nem é da sua família, né? Um cara que nem, ou uma mulher que nem, tipo assim, me salva de mim. Não existe. Infelizmente. Não existe, né? Infelizmente ou felizmente, não existe essa possibilidade da gente poder se esconder desse nível em alguém, embora a gente finja muito bem que isso está funcionando, né? E isso também acontece, não é só em relacionamento afetivo sexual, às vezes a pessoa que tem filho também, que se abandona completamente, só vive pro filho, ou que só vive pra mãe, é sempre, vocês têm que pensar, Maria Vitória, deusa da minha vida, te amo, amiga, vocês têm que pensar que isso vem a serviço de um não olhar pra mim, isso está sendo útil pra mim, é o que a gente chama na psicologia, quando a pessoa faz algo muito disfuncional pra ela mesma, a gente pergunta qual é o teu ganho secundário nisso, te amo, amiga. Existe sempre um ganho secundário, mesmo no teu comportamento mais doloroso. E no 100% disponível, o teu ganho secundário é evitar a rejeição. É evitar, né? Porque tu acaba não evitando, mas assim, é tentar evitar o distanciamento, a rejeição, evitar, é como se tu colocasse uma coleira invisível no outro, porque assim, se o outro sair na esquina e olhar alguém, eu me acho tão pouco que ele vai olhar alguém e não vai mais gostar de mim. Então eu abro mão da minha vida para cercar essa pessoa e fazer todas as vontades dessa pessoa, porque daí eu não preciso olhar para mim e eu acho que assim eu vou estar garantindo que essa pessoa realmente esteja comigo. Como abordar alguém sobre o sufocamento sem machucar ou criar brigas? Veja, gente, a gente tem que falar sempre, quando a gente quer que o outro escute a gente não pode chegar apontando o dedo. Quando alguém chega pra mim e fala assim, porque tu com a cara assim, a minha vontade é já não ouvir. Eu e qualquer ser humano. Se eu quero dizer pro outro, por exemplo, né, se eu quero levar pro outro essa coisa aí, olha, eu tô me sentindo, tá pesado pra mim, eu acho que seria legal se tu pudesse fazer suas coisas, assim, tu não vai chegar e vai dizer, porque eu não aguento mais, porque tu não sai do meu pé, porque isso que tu faz, não. Tu vai dizer, eu me sinto, então não é assim, tu não sei o que é. Olha, eu me sinto um pouco amordaçado aqui. Eu sinto às vezes que fica pesado pra mim. Não estou dizendo que o que eu sinto é 100% realidade, mas é como eu sinto e ninguém pode tirar de mim o que eu sinto. Então, sempre que eu quero falar com alguém, ter uma comunicação mais funcional, eu falo sobre o que eu sinto numa atitude de humildade. Eu sinto assim, talvez não seja exatamente isso, mas o que eu sinto, porque eu tô dentro de mim, eu sei o que eu sinto. E poder colocar isso de uma maneira legal. Agora, se o outro se sentir machucado, então assim, eu tenho a intenção de não machucar, mas se machucar é o sentir do outro, e o outro tem capacidade de lidar com isso. Porque senão eu evito todo conflito, inclusive o positivo. Se eu tenho medo, se eu evito o conflito porque eu não quero briga, se eu evito conflito porque eu tenho medo de machucar, mesmo eu estando na intenção de machucar, numa comunicação não violenta, eu também estou sendo controlador. Porque pode rolar uma briga, daí eu encaro a briga e lido do meu jeito, tentando ser não violento. E assim, agora, às vezes eu falo um negócio e a pessoa se machuca por uma coisa completamente dela, por uma projeção dela. Então, assim, quando a gente quer ser muito fofo, alecrim dourado, a gente não se posiciona. E aí ferrou, porque daí a gente não vai ter o resultado que a gente quer. A gente pode ser harmonioso numa conversa, a gente pode ter maturidade para não entrar em brigas violentas, mas assim, a gente pode apresentar o conflito, porque os conflitos é o rala-ostra, gente, é o atrito, né? É o atrito, relações, atrito. Não tem como não ter uma casquinha, não tem, isso é impossível, mas tem como isso não ser infantilizado, tem como isso não ser violento, tem como isso ser amadurecido. Por isso que todo mundo precisa de terapia, para quando eu for me relacionar com alguém, eu tá um pouco mais amadurecida, porque daí eu vou ressoar com alguém mais amadurecido, nós vamos poder ter uma briga massa,
Entendeu? Nós vamos ter um conflito saudável, que é tipo, não tô feliz, não tô curtindo, me sinto assim assado, o que nós vamos fazer? O outro diz, vamos tentar, vamos ficar junto, não vamos ficar junto, mas como adultos, não como crianças, né? Que brigam pelo mesmo brinquedo, que se arranham, que mete o dedo no olho do amigo, né? Porque é assim, criança é assim, mete o dedo no olho do amigo, o outro vai lá e morde, né? Por quê? Porque é instintivo, porque senão ainda não tem o verbal. Agora tem um monte de adulto fazendo isso, né? Enfia o dedo no olho do amiguinho, morde o amiguinho, metaforicamente, arranha, belisca, né? A ideia é que a gente, na idade adulta, possa ter um repertório maior para lidar com os nossos conflitos. Ai, Ana, não, mas meu relacionamento é maravilhoso. Nunca tem nenhum conflito, nenhuma discussão, nunca nada. Então, pensa se tu tá transando, pensa se tem intensidade, porque assim também nunca ter uma divergência, não consigo conceber um relacionamento que tu não tenha uma divergência. Uma diferença de opinião, a não ser com 100% disponível, que aceita tudo para garantir a presença da pessoa, que aceita tudo para não lidar com esse medo de perder, né? Como se, assim, primeiro que a gente não tem ninguém, eu tenho aqui o meu cristal, eu tenho a minha plantinha, agora eu não tenho uma pessoa, eu compartilho a vida com uma pessoa, a pessoa não é minha, nem meus filhos são meus, né? Eles vieram através de mim, mas eles são do próprio espírito, da própria essência da vida, eles são do grande mistério. Que dirá um ser humano adulto que eu conheci depois de adulto que, assim, vou querer dominar, vou querer enfiar no bolso, mãe canguru de gente de bigode? Não, né? Então, meus amores, a live vai ficar salva ou aqui ou no canal, tá? E depois eu aviso vocês ali no story. Quero falar de novo do e-book, pra quem ainda não tem o e-book, tá lindo. Eu tô recebendo muito feedback das pessoas se beneficiando muito do e-book, pacientes minhas fazendo, tipo, listas pra gente, tendo insights. Então, o e-book tá lá no link da minha bio, tá bom? É um jeitinho a mais a gente estar junto também de poder despertar algumas ideias, tá bom? Gratidão, obrigada pela companhia. Quarta, nós estamos aqui novamente. Quarta não, desculpa, terça às 19h30. Sempre terça às 19h30. Quem que é novo aí, que nunca tinha vindo na live? Sei que tem as pessoas que vêm toda terça. E eu vou colocar o link lá do canal, amor, no story. Fica de olho no story. Quem que nunca veio, que tá vindo pela primeira vez? Diz eu, pra eu saber. Quem... Ah, amiga, te amo, amiga, bruxa maravilhosa. Tem pessoas que sempre vêm, né? Então, a Aninha tá vindo pela primeira vez, Nath tá vindo pela primeira vez, Rose tá vindo pela primeira vez, Mi, bem-vindas, tá? Nós nos encontramos aqui toda... Andresa, bem-vinda. Toda terça, 19h30, tá? É o nosso momento, assim. Elisa, nossa, quantas pessoas novas. Aninha, bem-vindas. Andresa, olha quanta gente nova, gente. Anúbia. Oi, querida. Que bom que tu curtiu. Fico feliz. Tá bom, meus amores? Olha quanta gente nova, mulherada. Massa, hein? Tô muito feliz por vocês estarem aqui. Olha, uma galera, tá? Ana. Legal, gente. Se tu não, tu sempre vem. Tu sempre vem, Silene. Venham sempre, escutar a Ana é um caminho sem volta, tu ia dizer, amiga? Maria Vitória, me escuta na vida, na live. Estar com a Ana é um caminho sem volta. Te amo, minha amiga. Ela me escuta na vida, na live, em todos os lugares. Então tá, boa noite pra vocês, tá? Fiquem com Deus e até!